Assim foi a trágica morte dos 12 apóstolos de Jesus. 1. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago era pescador, chamado por Jesus enquanto consertava redes com o pai e o irmão João no mar da Galileia. Isso está em Mateus, capítulo 4, versículos 21 e 22. Deixou o barco no mesmo dia. Entre os 12, Tiago era um dos 3 mais próximos de Jesus. Esteve no Monte da Transfiguração. Esteve no jardim do Getsêmani na noite do prendimento. Não era um seguidor distante. Era do círculo interno. E foi exatamente por isso que virou o primeiro alvo. Por volta do ano 44 depois de Cristo, o rei Herodes Agripa I decidiu atacar a liderança da comunidade cristã em Jerusalém. O objetivo era político. Matar líderes gerava aprovação. Tiago foi preso e executado com a espada. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 e 2. 2 frases. O apóstolo mais próximo de Jesus recebe 2 frases no registro bíblico. Nenhum discurso, nenhuma fuga, nenhuma negociação. Tiago foi o primeiro dos 12 a morrer. E o texto não faz drama sobre isso, apenas registra. 2. Pedro. Pedro era o mais conhecido, o que andou sobre as águas, o que negou Jesus 3 vezes, o que pregou no Pentecostes e batizou 3.000 pessoas em um único dia. Isso está em Atos, capítulo 2, versículo 41. Mas a última cena da vida de Pedro não está no livro de Atos. Jesus havia dito algo a ele anos antes. Está em João, capítulo 21, versículos 18 e 19. Disse que quando Pedro fosse velho, outro estenderia as mãos sobre ele e o levaria para onde não quisesse ir. O próprio texto explica que Jesus estava indicando o tipo de morte que Pedro enfrentaria. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebe. A tradição histórica, registrada por Orígenes e confirmada por Eusébio de Cesareia, indica que Pedro foi crucificado em Roma, sob Nero, por volta do ano 64 depois de Cristo, e que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por considerar que não merecia morrer da mesma forma que Jesus. O pedido foi atendido. O homem que negou Jesus 3 vezes morreu recusando até a igualdade com a morte de Jesus. Essa é a distância que ele percorreu. E não houve volta. 3. André. André era irmão de Pedro. Foi ele quem levou Pedro até Jesus. Isso está em João, capítulo 1, versículos 40 a 42. Antes de Pedro estar na história, André já estava. A tradição registrada no martirológio romano indica que André foi para a Grécia, onde pregou por anos. Em Patras, foi preso pelo governador romano Egeias. O cunhado desse governador havia sido curado por André. A cura não foi suficiente para salvá-lo. André foi condenado à crucificação. A cruz usada tinha formato de X, inclinada, o que hoje é chamada de Cruz de Santo André. Segundo os relatos, ele sobreviveu 2 dias preso à madeira e continuou pregando para quem se aproximava. Morreu pregando, sem fuga, sem negociação. 4. Filipe. Filipe aparece em momentos específicos no Evangelho de João. Foi ele quem perguntou a Jesus, na última ceia, que simplesmente mostrasse o Pai ao grupo. Isso está em João, capítulo 14, versículo 8. Não era uma pergunta ingênua. Era a pergunta de alguém que ainda estava tentando entender o que estava vendo. E é aqui que a história muda. A tradição indica que Filipe foi para a Frígia, região da atual Turquia, onde pregou e foi martirizado na cidade de Hierápolis. O método registrado é a crucificação. Preso, condenado, executado. Longe de tudo, sem retorno. 5. Bartolomeu. Bartolomeu é identificado por muitos estudiosos como o mesmo Natanael de João, capítulo 1. O homem que, ao saber que Jesus era de Nazaré, perguntou se podia vir algo de bom dali. Mas nem todos sabem do que veio depois. Bartolomeu foi para territórios distantes, Índia, Armênia, possivelmente a Etiópia. A Igreja Apostólica Armênia o venera como cofundador da fé cristã no país, ao lado de Judas Tadeu. O fim de Bartolomeu é um dos mais violentos desta lista. Segundo os registros patrísticos, foi esfolado vivo, depois crucificado ou decapitado, a depender da fonte. Em algumas representações clássicas da arte cristã, ele aparece segurando a própria pele. Não é exagero. É o que os registros descrevem. Se você está gostando e acredita que esse tipo de conteúdo merece alcançar mais pessoas, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda o algoritmo a espalhar esse conteúdo. Vamos continuar. 6. Mateus. Mateus era cobrador de impostos, trabalhava para Roma. Era o tipo de pessoa que outros judeus evitavam ou desprezavam abertamente. Jesus passou na frente da cabine de cobranças, olhou para ele e disse: "Me segue?" Isso está em Mateus, capítulo 9, versículo 9. Ele se levantou e foi. Mateus escreveu o primeiro evangelho, depois saiu para pregar. As tradições sobre o fim dele são menos uniformes que as dos outros. A maioria das fontes indica que foi para a Etiópia ou Pérsia, onde foi martirizado com a espada ou por lanças. O que há de consenso é simples. Ele não morreu em casa. O homem que Roma havia colocado para coletar impostos de judeus terminou morrendo entre povos que nunca tinham ouvido falar de Roma. Esse foi o fim dele. 7. Tomé. Tomé é o apóstolo da dúvida. Quando os outros disseram que tinham visto Jesus ressuscitado,
Ele disse que não acreditaria sem ver e tocar as marcas. Isso está em João, capítulo 20, versículos 24 e 25. Jesus apareceu de novo, foi direto a Tomé. Disse que tocasse. Tomé não tocou. Confessou e acreditou. E é aqui que a história muda. Tomé foi para a Índia. A tradição é documentada e antiga. Quando os portugueses chegaram ao sul da Índia no século XVI, encontraram comunidades cristãs já estabelecidas que afirmavam descender diretamente da pregação dele. Em 1986, o Papa João Paulo II visitou o túmulo de Tomé em Chennai e reconheceu formalmente essa tradição. O apóstolo que duvidou foi o que foi mais longe. Morreu perfurado por lanças, do outro lado do mundo, longe de tudo que conhecia. Não foi coincidência. Foi o resultado do que ele escolheu acreditar. 8. Tiago, filho de Alfeu. Existe mais de um Tiago entre os 12. Esse é Tiago, filho de Alfeu. A tradição o chama de Tiago o Menor, para diferenciá-lo do primeiro mártir desta lista. Esse Tiago se tornou bispo de Jerusalém, líder da comunidade cristã na própria cidade onde Jesus havia sido crucificado. Era uma posição de altíssima visibilidade e de altíssimo risco. Por volta do ano 62 depois de Cristo, foi levado ao topo do templo de Jerusalém e jogado abaixo. Sobreviveu à queda. Foi então apedrejado. Ainda permaneceu vivo. Foi aí que um homem usou um bastão de lavadeiro para dar o golpe final. Mas há um detalhe que torna esse caso diferente de todos os outros desta lista. Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século que não era cristão e não tinha nenhum interesse em promover o movimento cristão, registrou essa morte nas Antiguidades Judaicas, livro 20, capítulo 9, versículo 1. Descreve Tiago como irmão de Jesus, o chamado Cristo, e relata que foi condenado por Ananias, sumo sacerdote, e apedrejado. Um historiador que não acreditava em Jesus confirmou a morte de um dos seus seguidores. Isso não é pouca coisa. 9. Simão, o Zelote. O nome já carrega ainda a história. Zelote era como se chamavam os membros de um movimento político-religioso do primeiro século que pregava resistência armada à ocupação romana em Israel. Não eram apenas pessoas fervorosas, eram radicais dispostos à violência. Jesus escolheu um deles para estar entre os 12. E na mesma lista colocou Mateus, que cobrava impostos para os romanos. Os dois conviveram por anos. A tradição indica que Simão foi para a Pérsia, onde foi martirizado junto com Judas Tadeu. O método registrado pelo martirológio romano é o de cerrado ao meio. É a imagem mais extrema de toda essa lista, apresentada como tal nas fontes, sem nenhum glamour. O homem que chegou ao movimento com uma visão de revolução armada saiu da história da forma mais violenta possível, mas não pela causa que havia imaginado. 10. Judas Tadeu. Este não é Judas Iscariotes. São dois Judas diferentes entre os 12. Judas Tadeu aparece nas listas em Mateus e Marcos. É o mesmo que em João, capítulo 14, pergunta a Jesus por que ele se revelaria apenas aos discípulos e não ao mundo inteiro. Judas Tadeu foi para a Pérsia com Simão. Segundo a tradição, os dois foram martirizados no mesmo lugar e na mesma ocasião. O método atribuído a Judas Tadeu varia entre flechas e golpes de machado, a depender da fonte. A Igreja Apostólica Armênia o inclui como cofundador da fé cristã na Armênia, ao lado de Bartolomeu. 2 apóstolos, o mesmo território, a mesma missão. E uma das igrejas mais antigas do mundo como resultado. 11. João, filho de Zebedeu. João era irmão de Tiago, o primeiro mártir desta lista. Os dois eram filhos de Zebedeu, chamados juntos, enviados juntos, mas os fins foram completamente diferentes. João foi o único dos 12 que ficou ao pé da cruz enquanto Jesus morria. Os outros fugiram, João ficou, e foi a ele que Jesus da cruz confiou os cuidados da própria mãe. Isso está em João, capítulo 19, versículos 26 e 27. João foi o único dos 12 que não foi morto. Não foi por falta de tentativa. Tertuliano, teólogo do século II, registra que João foi jogado em óleo fervente por ordem do imperador Domiciano em Roma. Saiu ileso. Domiciano, então, o exilou na ilha de Patmos, colônia penal romana no mar Egeu. Foi lá que João escreveu o Apocalipse. Depois do exílio, foi para Éfeso. Viveu até uma idade avançada. Morreu de velhice. O único que ficou ao pé da cruz quando todos os outros fugiram foi o único que não teve um fim violento. Isso não precisa de explicação. 12. Matias. Matias não estava na lista original. Entrou depois em substituição a Judas Iscariotes. Após o fim de Judas, os 11 restantes se reuniram para escolher quem completaria o grupo. O critério era específico. Precisava ser alguém que havia acompanhado Jesus desde o batismo de João até a ressurreição. Uma testemunha presencial de tudo. 2 nomes foram levantados. Os 11 oraram e lançaram sortes. Matias foi escolhido. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 23 a 26. A tradição principal o coloca em Jerusalém, onde foi apedrejado e depois decapitado por volta do ano 63 depois de Cristo. Matias entrou para cobrir a vaga deixada pela traição.
e saiu pela mesma porta que quase todos os outros.